Alô, boa tarde, você está na segunda edição do canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. E uma notícia importante e preocupante vinda lá dos Estados Unidos, desta vez tendo como protagonista a vice-presidente Kamala Harris. Eu já falo sobre isso. Antes eu quero dar uma passadinha na CPI. Hoje, a CPI deveria ouvir Francisco Emerson Maximiano, um empresário sócio da Precisa Medicamentos. Não ouviu, porque Maximiano acaba de voltar da Índia e teve que cumprir a quarentena. Não obstante, houve muito buchicho. A CPI aproveitou que não tinha oitiva para fazer novas análises ou análises de requerimentos pendentes e pedir também a inclusão de novas testemunhas. Bem, o mais importante desta reunião dos senadores foi uma entrevista coletiva dada pelo senador Jorginho, pelo senador Girão e pelo senador Marcos Rogério. Nesta entrevista coletiva, os três amigos, ou melhor, os três senadores, fizeram um resumo impressionante desta CPI. Há que se destacar uma frase, uma fala do senador Girão, que classificou esta CPI como uma blindagem completa e escancarada da corrupção. Vale a pena, eu gravei a entrevista, vale a pena porque é um resumo de tudo o que é esta CPI e de tudo o que não é e deveria ser. Aí eles arrumam uma outra narrativa que não pode. Não, agora não pode porque a Anvisa não aprovou ainda, tem que esperar. Enfim, requerimentos postergados, com preocupações de trazer algumas pessoas que tenham realmente que falar algumas verdades que o Brasil está precisando. Essa questão do governador Witzel, eu entendo que condenado não pode estar marcando o local para ser ouvido. Condenado tem que ser ouvido aonde quem está o intimando marca. Então é por isso que a gente se manifestou, para que a gente não pode ir para o Rio de Janeiro para gastar mais dinheiro público ainda para ouvir uma narrativa de alguém que já não tem mais o que explicar, a não ser para a justiça pelos erros que fez. Então, os requerimentos nossos, não posso dizer do governo, governo, oposição, independente, os nossos requerimentos sempre são postergados, porque atacam em bloco para confundir e não aprovar aquilo que a gente quer. A gente quer trazer aqui pessoas que tenham que prestar esclarecimento, que é o caso essa compra feita pelo consórcio do Nordeste, de 48 milhões, que o dinheiro foi jogado fora. Os governadores foram para o Supremo pedindo para não vir. Lá em Santa Catarina foi mandado 33 milhões para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Isso não interessa para ninguém. Isso a CPI não quer ouvir. Isso é uma vergonha. Rapidamente. Olha, está cada vez mais claro como a luz do sol a blindagem explícita dessa CPI, a corrupção. Não se quer olhar para a corrupção. E hoje o símbolo nacional da corrupção na pandemia, sem dúvida, é o consórcio Nordeste. Você vê como o pessoal fica preocupado, como foram chamar um senador que nunca tinha votado na CPI na semana passada, só para votar contra. E eu acho que é uma desmoralização completa, e eu falo isso com independência de não ser nem a favor do governo e nem contra o governo. Estou trabalhando pelo Brasil, e onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, o que está acontecendo no consórcio Nordeste já está virando aí algo que está na boca do povo. Se essa CPI não chamar semana que vem alguém com relação a isso, mostra realmente uma blindagem completa, escancarada da corrupção. Então, nós estamos faltando 4 dias para essa CPI fazer 2 meses de trabalho. 2 meses de trabalho. O que é que foi visto até agora? Ações e omissões investigando do governo federal apenas.
E tem um requerimento que a maioria dos senadores assinou, que não está sendo visto, que é investigar os bilhões de verbas federais enviadas para estados e municípios. Isso não pode ser ignorado. Isso é um tratoramento. Isso é algo absurdo que está acontecendo aqui. É a primeira CPI que faz isso. Então, Mensalão, Petrolão prestaram um grande serviço mostrando a corrupção institucionalizada no país. Ela precisa, essa CPI, olhar também para o rastro de corrupção, porque o povo brasileiro não tolera mais a intimidade, não tolera mais a impunidade. Senadores, dá para fazer uma pergunta, líder? Claro. Queria aproveitar a presença de duas lideranças aqui do governo. Os senadores desse grupo majoritário, eles têm feito, acusações em relação à questão da Pfizer, que o segundo contrato seria ali de $12 a dose e não de $10, e muito enfaticamente em relação da Precisa. Então, eu queria entender, do ponto de vista do governo, como é que o governo se defende dessas acusações? Por que houve um empenho, então, em comprar essa vacina indiana, que até hoje não chegou aqui no Brasil, que era uma vacina ao custo ali de $15? Por que o governo se empenhou, então, especificamente nesse caso? Olha, com relação à investigação, os senadores que são ligados ao governo, em nenhum momento criou qualquer obstáculo à investigação. Nós queremos investigar tudo e com profundidade. O que nos interessa é a verdade. A busca da verdade, esteja ela onde estiver. O que a gente observa em relação a essa questão da contratação das vacinas é uma narrativa que vem sendo repetida desde o início, de que houve omissão, de que houve ação deliberada para não contratar, mas fato é que as vacinas foram contratadas e estão chegando. Os mesmos que hoje às vezes questionam o valor de uma ou de outra vacina, lá atrás discursava, brigando, falando de forma enfática que tinha que comprar, custasse o que custasse, tinha que comprar vacina. Realmente as vacinas estão sendo compradas, adquiridas, chegando mais de 100 milhões já distribuídos e os brasileiros sendo vacinados. Óbvio que qualquer informação, qualquer denúncia que chega tem que ser aprofundada, tem que ser investigada, aponte para onde apontar. O que nós não aceitamos e estamos denunciando o tempo todo é que há uma investigação seletiva. Há uma investigação seletiva, com foco 100% no governo federal, mas quando o assunto são os estados e municípios, há um movimento de blindagem. Não querem investigar. O consórcio Nordeste comprou, pagou antecipado por respiradores que nunca chegaram. Milhares de nordestinos morreram em razão de algo que me parece, claro, um ato de corrupção. O senador Girão esteve lá, em frente ao que seria a sede da empresa, a Hempcare, e lá encontrou uma empresa de fachada. Quase 50 milhões de reais pagos antecipadamente a uma empresa que deu calote, não entregou, e que no depoimento que é dado à justiça aponta para suspeitas de corrupção. Hoje fazem 7 dias que o G7, o grupo que comanda a CPI, disse não à convocação do senhor Carlos Gabas, ex-secretário-geral do Consórcio Nordeste. Hoje nós reiteramos ali a necessidade de se convocar o ex-chefe da Casa Civil do governo da Bahia, também envolvido nesse contrato, o senhor Bruno Dauster. O senador Girão pediu que convoque a representante da empresa. Por que não querem investigar? Por que não querem aprofundar na investigação? Em relação à Pfizer, aos outros laboratórios, todos obedeceram um processo e no final tivemos a contratação das vacinas. As vacinas estão chegando, o Brasil está vacinando. Agora, os mesmos que apontam aqui para o governo federal o tempo todo, pergunto, os governos estaduais a que eles representam anunciaram compra de vacina. Quantas vacinas chegaram aos estados adquiridas por esses governos estaduais?
Qual o número de vacina que o consórcio Nordeste comprou para distribuir no Nordeste brasileiro até hoje? Então, essa argumentação é uma argumentação falaciosa. No caso da Pfizer, por exemplo, no dia que veio aqui o representante da Pfizer, eu desmontei essa narrativa. Todo o procedimento, toda a negociação aconteceu e só foi possível contratar quando houve condição jurídica para isso. Aí hoje eles apareceram ali com o que seria uma minuta de uma medida provisória, dizendo, olha, mas teve uma minuta de uma medida provisória que poderiam ter colocado. Olha, isso é faltar com respeito ao devido processo legislativo. Você não trata de matéria internacional por medida provisória. A própria empresa, quando questionei, disse, olha, carecia de uma lei para oferecer segurança jurídica. Então, qualquer coisa fora disso são narrativas. Agora, com relação aos fatos que você apresentou, eu acho que a investigação tem que seguir todo esse caminho, toda essa trajetória. A busca da verdade, do esclarecimento. Não há por que temer a verdade. Então, os senhores defendem também a investigação dessa questão da Precisa e da Covaxin? Nós defendemos a investigação completa, sem seletividade. Quem são seletivos aqui não são os senadores da base do governo ou o senador Girão, que é independente. Nós não somos seletivos, nunca fomos. Nunca impedimos que se investigasse. Agora aqui dá palco para um ex-governador condenado, cassado, traz aqui, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência, para ouvir secretamente, sabe-se lá onde, mas protegem o representante do consórcio Nordeste. Não querem investigar o consórcio Nordeste. Pois é isso. O senador Girão foi direto ao ponto. A CPI é sim uma blindagem completa e escancarada da corrupção. Uma CPI, portanto, ilegal, imoral, ilícita. Seja como for, está em andamento e serve a 3 ou 4 propósitos bem claros. Este, como disse o senador Girão, de blindar a corrupção, outro, de prejudicar o governo Bolsonaro, e outro, de servir de palanque político para gente como Omar Aziz, que está se servindo dessa CPI para fazer campanha no seu estado, e também como palanque político para ninguém mais, ninguém menos que o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, que foi cassado e encontrou nessa CPI, ou seja, nos braços acolhedores de Renan, o palanque que precisava, porque em outro lugar, o ex-governador do Rio não tem vez nem voz, evidentemente, mas tem na CPI, paga com dinheiro público para dar guarida e alto-falante a gente do quilate de Wilson Witzel. É de fato o fim dos tempos, meus amigos. Mas em relação à notícia lá dos Estados Unidos, imaginem Kamala Harris, que tem um influxo ou uma ascensão muito grande dentro de grupos delicados e pacíficos como Black Lives Matter, pedindo para esses grupos irem de casa em casa para pressionarem as pessoas a se vacinarem. A proposta do governo Biden é que tenha 70% da população vacinada até o dia 4 de julho, o dia da independência. Mas como falta ainda muito para chegar nesta cifra, a vice-presidente acionou a esquerda para intimidar os cidadãos de bem que eventualmente não querem tomar a vacina ou que eventualmente ainda não puderam por compromissos ou trabalho. A esquerda baterá de porta em porta para saber se o cidadão tomou a vacina e se não tomou, ela o obrigará a tomar. O nome disso em bom italiano é fascismo. Fascismo. Quem conhece um mínimo do fascismo lembrará que na Itália irmão voltou-se contra irmão na defesa do Duce
E na Alemanha, onde imperou o nazifascismo, os delicados soldados de Hitler colocaram os judeus em campos de concentração. Quem não lembra disso? Pois é, em bom italiano, o nome é fascismo. Gostaram dessa? Pois é, amanhã eu falo um pouco mais sobre isso. Mas vejam que interessante. Há poucos dias, a líder do Black Lives Matter foi hostilizada até mesmo por gente da esquerda por ter ficado rica nos protestos violentos do ano passado. Sabem como ela ficou rica? Bem, eu não posso provar, nem posso explicar aqui todos os meandros do seu enriquecimento. Mas quem viu o vídeo hoje de manhã, lembra que estudantes chineses estão recebendo uma grande bolada, ou receberam, do Partido Comunista Chinês, os estudantes que moram nos Estados Unidos, que estudam, entre aspas, que estudam nos Estados Unidos. Será que boa parte desse dinheiro que a China mandou para esses estudantes não acabaram parando nas contas do Black Lives Matter para criar o caos nos Estados Unidos e prejudicar a campanha de Trump? Parece óbvio. Mas as peças ainda se encaixarão melhor nos próximos dias. Vamos aguardar também por esses capítulos. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.